Aproveitem, tira dúvidas aí, faça bastante pergunta. Aí você decide se no final, se durante. Aí você Suave. como você achar melhor. Tranquilo. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Valeu. Gente, boa noite. Tudo certo aí? Cara, falar desse assunto, amizade, companheirismo, então caminhada na jornada, para homens, é sempre bem complicado, tá? E a gente tem que fazer uma meia-culpa. Nós, normalmente, não gostamos muito desse negócio. Muitas vezes, quando a gente vai falar de amizade, etc., nós achamos isso coisa de mulherzinha. Então, vamos prestar atenção e também nos cutucar um pouquinho, que normalmente nós somos pessoas difíceis de se abrir, não é mesmo? A gente é difícil rasgar o nosso coração com o outro, e aí depois de um encontro dos homens que a gente passou aí, a gente percebe o quanto trancafiado isso fica dentro do nosso coração e o quanto nós precisamos uns dos outros e, portanto, precisamos de boas amizades, tá? Essa é uma área que é tanto interesse quanto também prática constante, porque talvez as mesmas dificuldades de todo mundo eu tenha. Mesmas timidez, a mesma, talvez, falta e má compreensão em querer ou não se abrir, ou para quem se abrir, ou como se abrir, mas é bem importante. Mas uma boa teologia da amizade faz a gente, pelo menos, saber o certo e, querendo Deus, e assim, pela ação do Espírito dele, a gente possa estreitar os laços uns com os outros, tá bom? Eu tenho uma proposta, que é a gente conversar, então eu vou falar algumas coisas e perguntar, e é pra gente debater, tá? Tem pouco tempo meu de exposição propriamente dito aqui, mas é mais a gente entender uns dos outros, tanto os conceitos quanto algumas formas práticas. Então eu tenho algumas perguntas iniciais para a gente responder, eu preciso que vocês falem, senão isso aqui vai ser uma droga, tudo bem? Como que você faz um amigo? Só essa pergunta para começar? É a mais fácil. Como que você começa? Você já fez um amigo algum dia, tenho certeza. Afinidade, acho que é afinidade. Não, mas é assim que você faz um amigo? Você fala assim, ai, que afinidade eu tenho com você. Aí você vai, ê! Mas como que você começa? E como que você começa a conversar? Se expondo. Como? Pode ser algum assunto de interesse, alguma coisa que começa meio que aleatória e você se identifica com uma pessoa, mas ao longo de um certo tempo. Mas a amizade eu acho que se cultiva assim mesmo, a amizade, né? Tem algo em comum, geralmente, né? Tem que ter algo comum. Mas tem algo que é muito anterior a tudo isso que vocês estão falando. A amizade ela tem que começar no... quem lembra das propagandas da empresa? Oi. Não é mesmo? Ninguém começa a conversar com outra pessoa, aliás, começava, né? Porque hoje você pode mandar um oi aqui, né? Mas mesmo assim, você precisa ter um ponto inicial em que alguém toma um primeiro passo pro relacionamento. Alguém toma uma iniciativa. Obviamente vai ter interesses em comum, gostos, coisas que você olhava para outro cara e falava assim, nossa, eu achava que eu era o único que gostava desse tipo de coisa. Aí você vê que provavelmente existem mais pessoas e você cresce em afinidade desse jeito. Isso é muito importante. Mas um primeiro passo precisa ser dado. Só que assim, o oi para você ser amigo, às vezes não basta. E precisa de algumas coisas a mais. Guarda isso numa caixinha, a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Dos seus amigos, você consegue dividir em categorias? Dos amigos que você tem, você consegue dividir em categorias? Quantas categorias depende? E como? Vou dar um exemplo. Você provavelmente tem amigos, vou dar o primeiro exemplo e os outros a gente segue. Provavelmente você tem amigos, ou pelo menos pessoas que você conhece e começa a desenvolver uma amizade do mesmo local que você mora. Seja teu prédio, teu condomínio, tua vizinhança, certo? Tem outros tipos de categorias. Quais são? Pelo menos outros 3. De infância talvez envolva o local, certo? Porque você cresceu no mesmo lugar, ou então frequentou a mesma escola, e etc. Trabalho, normalmente a gente desenvolve amizades. Mas por que trabalho? Trabalho não é só o que você faz para você sustentar, velho? Não, mas no momento que você está... Fala mais.
através de parceria. Aí eu, por exemplo, casei com a minha colega que sentou no primeiro dia na minha frente, no trabalho. E ali eu fiz uma amizade com ela, apelidei ela no primeiro dia que eu a conheci, ela amou o meu apelido. É como de praxe do Elvis. E ali a gente começou a se conhecer e dessa amizade, aí virou uma amizade, e da amizade virou um namoro, e aí hoje estamos aí, quase 14 É interessante anos. isso, né? Porque nós temos uma visão de trabalho um pouco dualista, às vezes, que a gente fala assim, a função do trabalho é só sustentar minha casa, eu não me comprometo muito com o trabalho, etc. Mas nós passamos muito tempo no trabalho. Talvez mais da metade do dia. E agora. Então deixa eu fazer um comentário. Vai. Uma coisa que, óbvio, antes de todos os smartphones, né, eu costumava, uma forma de tentar motivar um pouco mais de relacionamento em grupos de trabalho, é o que eu dizia, veja, vocês estão aqui para ganhar o seu sustento, para fazer as tarefas que a empresa está te determinando que faça. Agora eu digo uma coisa para vocês. Se vocês se tornarem amigos e tiver um relacionamento, a coisa fica muito mais fácil e muito mais legal. Mais leve. Mais leve e mais produtiva. Tem gente que fala não. Vocês vão começar a conversar e não vai ter produtividade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E a gente desenvolve amizades e ao passar tempo e ver propósito no que a gente está fazendo, olha, vou melhorar o trabalho, ou então isso, compartilho de vários, talvez, objetivos, metas, etc. Isso desenvolve uma amizade, tanto pelo tempo que você passa, quanto também pelas coisas em comum que você vai descobrindo. Então, beleza, local, talvez infância, todas essas coisas, escola, etc., vizinhança, trabalho, tem mais dois. Gosto. Hã? Gosto. Eu não dividiria assim, talvez eu dividiria, você é amigo dos seus familiares? E quando eu digo familiares, é seus primos, seus parentes, que não são exatamente seus irmãos. Porque o irmão a gente é obrigado a conviver, certo? Sim. Aí você acaba ficando amigo por causa do... Não tem pra onde correr. Ou não. Ou não. Ou você briga, isso é importante. Mas, normalmente, quando a gente é criança, a gente passa muito tempo com os nossos primos, com os nossos familiares mais próximos, aqueles que cresceram com os familiares muito próximos, acaba virando um hub de amizades também, né? Tanto de exemplos a serem seguidos. Eu lembro que eu cresci com os meus primos de primeiro grau, hoje eu não tenho muito contato com eles, mas os meus primos mais velhos, que eram 5, 8, 10 anos mais velhos que eu, eles eram para mim um grande exemplo, assim, nossa, são caras ali, e você queria passar tempo e tal, e os primos que batiam com a minha idade, eram os parceiros de bagunça e de, vamos lá, aloprar os outros. Então você cresce num ambiente de família ali que te dá percepções do que é amizade. Algumas. E aí tem um quarto, que aí a gente colocaria a igreja, coloca a galera do clube, coloca a galera do futebol, que são circunstâncias que a nossa vida às vezes nos leva, que colocam a gente de cara com outras pessoas. E essas outras pessoas, elas podem, ou não, se tornar amigos. Em alguns casos, elas se tornam inimigos. Mas se tem ambientes ali. Então, a gente é lotado de ambientes que proporcionam para nós, homens, mulheres também, mas vamos focar nos homens, possibilidades de amizade. Ponto 1. Fala. Guilherme, você disse possibilidades. Se a gente analisar a fundo, de verdade mesmo, a gente tem condições de cultivar uma amizade verdadeira com muitos amigos? Não. A gente não tem? Não. Com muitos, não. Com muitos, não. Aquele que caminha junto, que chora junto, que anda junto, são poucos que é na nossa caminhada. Sim. A gente tem oportunidade de encontrar, conversar, bater papo em muitos lugares, mas cultivar uma amizade verdadeira é um desafio. Tem uma lógica que eu vou falar quando eu estiver falando sobre as escolhas de Jesus, os amigos dele, a gente vai conseguir entender um pouquinho mais sobre isso. Embora tenha um contraponto com o que você falou, mas segura isso no loop aí, na nuvenzinha de organização de vocês. É a segunda coisa, segura aí. Separar amigos de colegas? De certa forma, sim. É um conceito... De certa forma, sim. Esse não é um conceito bíblico, mas de certa forma, sim.
Amigos de colegas é uma partição mais psicológica e terapêutica do que bíblica, tá? Então, segura isso também. Agora, antes da gente ir para todas essas questões, por que... Vamos pensar nisso. Porque a gente sempre pensa amizade, desenvolvimento, é uma coisa muito comum. Eu não posso ser amigo de muita gente, os amigos mesmo eu conto nos dedos da minha mão. Como desenvolver uma amizade, você tem que comer 1 quilo de sal com a pessoa. Talvez você já ouviu isso milhões de vezes. Eu não preciso te explicar isso. Mas eu preciso te perguntar uma coisa. Por que você procura amigo? Ou o que nos faz procurar amizades? Qual a validade de uma amizade? Deus criou como ser relacional. Então a gente começa por aí. Pra quê? Sendo o espelho do que ele é no essência. Convivemos com Ajudar um ou outro, talvez, para dividir, para compartilhar. Somos seres sociais também, né? Por quê? Acho que é por interesse, não é? Interesse do quê? A gente precisa de uma ajuda, né? Benefício. Vamos lá, começa com isso. Então, benefício. Quais benefícios possíveis uma amizade pode ter? Ajudar na mudança. Ajudar na mudança. O que mais? Batelagem, que tinha antigamente, né? Hoje em dia já vai pronta lá. Eu já bati. Você ligar pra alguém quando furou o pneu do teu carro. Ou quando você tá, tipo, em desespero, assim. A gente conseguiria colocar todas essas coisas e todas as outras coisas que vocês estão pensando agora numa categoria chamada de segurança. A amizade me traz uma certa segurança. Uma relação de consequência da amizade. Você não, as pessoas, uma pessoa introvertida, ela tem dificuldade de fazer amizade. Tem pessoas que passam numa empresa e não fazem amizade com ninguém por ser uma pessoa introvertida. Sim. A consequência da amizade, da convivência e de um gostar do outro faz com que você se disponha a ajudar o outro e com que você sinta confiança de pedir ajuda para o outro. Mas eu não acredito que seja algo por interesse, entendeu? É um sentimento, pode ser que... Talvez não pode ser que na casca. Olhando para o pecado, pode ser que algumas pessoas até possam fazer amizades por interesse, mas o conceito de amigo é um conceito mais puro, né? Você realmente é amigo de alguém que você gosta, você tem... Você quase chegou lá. valor, Você só faltou falar que amizade é um tipo de amor. Isso, eu vou chegar lá. Eu sei que você É isso mesmo. Porque eu tô com o nosso amigo ali. Amigo é alguém para eu dividir os principais momentos da vida, não só de alegria. Então, esses principais momentos da vida, a gente poderia colocar talvez uma categoria. E essas categorias que eu estou colocando, é um outro cara que coloca, na verdade, que é o Francis Schaeffer. A primeira é segurança, e eu acho que não é uma segurança interesseira, mas é uma segurança de, tipo, eu tenho a quem recorrer nesse sentido. É uma intimidade, é aquilo que eu desfruto, talvez parecido com o que eu desfruto com os meus familiares, de poder contar com alguém. Não pelo puro interesse, mas pelo tipo mutualismo de necessidade. Eu sei que alguém vai me carregar quando eu cair. Por exemplo, Provérbios, ele diz, esse amigo e esse amigo. Em todo o tempo Amo um amigo. Provérbios 17. Então esse é aquele amigo do peito mesmo que eu divido as coisas, né? Isso é Provérbios 17. Abre lá para vocês verem. É 17. Olha só que interessante. O amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão. A lógica do Provérbios não são regras e mais regras, mas grandes verdades que são extrapoladas por metáforas e aí você entende algumas coisas da vida. Olha, em todo tempo amo um amigo, então quando você desenvolve um amor de amizade, quando você estiver numa angústia, você terá algo que irmãos têm. Qual o significado de irmãos ali nesse texto? É aquele cara que você pode contar para todas as coisas, que irá te acompanhar para além de laços interesseiros. Saca? Entende a lógica de Provérbios? Então, você tem segurança, você tem momentos bons que eu passo com os amigos. Então, muitos dos momentos assim, alegres da minha vida, indo para alguma viagem, ou assistindo algum jogo, ou então participando de uma competição juntos, etc. Você tem momentos de satisfação com os amigos, em certo nível. Talvez não a satisfação plena que Deus nos dá, mas uma certa satisfação.
Se você falar o contrário, eu vou dizer, vocês estão mentindo para mim, porque no show do Sola, no Encontro dos Homens, o que eu mais vi foi uma cara de satisfação de um monte de gente querendo pular e dar uma cotovelada no outro. Mais do que os adolescentes. Não é não, Beto? Pois é. Só que tem outras duas coisas que a amizade talvez proporcione para nós, e talvez sejam pistas do porquê que nós procuramos amizades, que inclusive alguns filósofos hoje têm batido na tecla. Algumas pessoas hoje têm chamado essa era de era líquida, relacionamentos voláteis, a era da leveza, que é o Gilles Lipovetsky que fala, ou então uma era secular, em que os laços tradicionais eles estão totalmente desfeitos. As pessoas têm olhado para a nossa sociedade, para as pessoas que não querem mais ligas tradicionais ou amarras muito fortes com instituições, etc., e tem chamado a nossa sociedade de uma sociedade secular, que rompeu com paradigmas. Mas olha só que interessante, ao mesmo tempo, nunca antes na história nós tivemos pessoas em necessidade tão grande de se afirmarem como parte de algo. Seja uma ideologia política, social, de gênero, seja um clube, seja um tipo, até mesmo seja uma religião. Então você tem, ao mesmo tempo que a sociedade caminha para um lado secularista, de secularização extremamente avançado, você tem um outro lado social em que as pessoas procuram, na relação umas com as outras, sentido e propósito. Sentido e propósito. Então olha só como essas 4 coisas que o Francis Schaeffer fala lá, do que um ser humano procura: segurança, satisfação, sentido, propósito. A amizade, de certa forma, ela parece, vou falar parece, porque a gente vai caminhar ainda um pouquinho, proporcionar. E parece que, nas relações que temos uns com os outros, tanto como sociedade, quanto como nós, homens da Igreja Presbiteriana Alphaville, homens que estão aqui, têm os seus trabalhos, famílias, etc., e compartilham vida um com o outro, nós temos aqui também. Então, de certa forma, você está aqui hoje e frequenta o seu pequeno grupo, frequenta uma escola dominical, frequenta algum dos cultos dominicais na igreja, frequenta algum dos outros ministérios e serve neles, porque de alguma maneira você encontrou um ambiente em que você pode, não por maneira interesseira, talvez sim, mas não por maneira interesseira em primeira instância, encontrar algum tipo de segurança, algum tipo de satisfação, algum tipo de sentido, algum tipo de propósito. E eu nem comecei a tocar na parte teológica ainda. Então, de certa forma, há algo que nos conecta que está para além do puro interesse e do puro network. Então, você não vem aqui para fazer um network só, para você conseguir um outro trabalho, para você ter alguém que vai te recomendar para outro. Há mais que isso. Talvez alguns de nós, ou ao nós mesmos algumas vezes, possamos já ir a algum lugar ou frequentar algum lugar pelo puro interesse disso. Um puro interesse comercial, um puro interesse financeiro, ou etc. Mas você não fica num lugar por causa disso. Você não permanece por causa disso. Vamos para a Escritura Sagrada. Como que a Bíblia retrata pessoas que caminham com pessoas? E principalmente eu vou colocar aqui homens que caminham com homens. Vou dar alguns exemplos e você traz à memória esses exemplos e veja o que você já sabe sobre eles e o que a gente vai elaborar sobre eles. Por exemplo, na Bíblia você tem, no primeiro livro dos Reis, 2 pessoas ali, um mais velho, outro mais novo, que caminham lado a lado e agem como profetas e têm um ministério profético muito importante para Israel, Elias e Eliseu. Você tem 2 ali, principalmente Elias, que começa o ministério, tem toda uma questão com Deus, inclusive Elias, bastante chateado com Deus, se esconde, e ele clama a Deus, fala assim, Deus, não tem ninguém aqui, ninguém que crê no Senhor. E Deus revela a Elias que ainda existe uma porção de gente que não dobrou os joelhos a Baal. Elias se achava sozinho, no meio de uma geração totalmente corrupta. E Deus revelou a ele que ele não era sozinho. Inclusive, lhe deu um discípulo. Lhe deu alguém para que ele caminhasse junto.
e desenvolvesse não só uma relação de mestre e discípulo, mas uma boa relação de amizade. Se você olhar para o capítulo 19 de 1 Reis e for caminhando em toda a história, até o momento em que Elias vai embora, Deus leva Elias e Eliseu carrega, então, a partir daí, o ministério profético de Elias, você vai ver que maravilha é uma amizade que desfruta de uma mesma missão. Só que essa não é a única amizade que você tem na Bíblia. Isso é uma outra amizade muito famosa, que é entre quase rei, ou rei prometido, e o seu cunhado, que é Jonatas. Davi, se você conhece bem a história, depois que ele mata Golias, ele recebe então como direito se casar com Mical. E aí, ele é ungido depois de um tempo, rei de Israel. Davi vira um grande general de Saul, ele conquista o ciúme do seu sogro, é perseguido, tem toda uma história, vai até cavernas, vai até outros povos, mente, faz um monte de coisa, mas ele desenvolve uma boa amizade com o seu cunhado, que é Jonatas. E essa amizade é tão forte que ela é um dos grandes exemplos de amizade na Escritura Sagrada. De um soldado que se torna rei, que antes era um pastor de ovelhas, com um filho de um rei, um príncipe, que abre mão, inclusive, do seu próprio direito de ser rei para o seu cunhado. E, inclusive, o avisa da maldade do seu pai. Então, a relação de Davi e Jonatas, visto ali também a 1º e 2º Samuel, você vê tudo isso. Inclusive até o momento em que eles se entendem como agora cada um tem que tomar o seu próprio caminho. Então a amizade tem isso, e a Escritura Sagrada mostra pra gente amizades fortes. Não são amizades puramente protocolares. São amizades que compartilham de dificuldades, são amizades que compartilham de abertura de coração, são amizades que compartilham de perseguição, inclusive. Outros 2 grandes exemplos. O apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, depois que ele é de fato apresentado a Cristo, Cristo vem a ele, se apresenta, o apóstolo Paulo cai no caminho para Damasco, o apóstolo Paulo começa a pregar em Damasco esse Cristo que antes ele perseguia. O apóstolo Paulo tem que sair correndo porque perseguem ele. O apóstolo Paulo, depois de Atos 9, não consegue pregar em nenhuma cidade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo matava cristão. E cada lugar que ele ia falar de Cristo, talvez tinha o tio de alguém que ele tinha matado, a esposa de alguém que ele tinha assassinado. Ele começa a ser perseguido, ao ponto de ele ter que sair num cesto numa cidade. E aí vem uma pessoa que o leva para perto, que o traz para cuidar. Esse é Barnabé. Barnabé é esse que pega Paulo, o auxilia, o forma, caminha com ele e desenvolve uma belíssima amizade. Até o tempo em que Deus, na sua providência, lança tanto Paulo quanto Barnabé em missão. E a primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé é tão bem sucedida que em Atos capítulo 15, o próprio Paulo e o próprio Barnabé contam as grandes maravilhas que Deus faz através e usando eles como instrumento do Senhor. Tal amizade é tão importante que forma Paulo, para além de protegê-lo, e numa fase de vida talvez confusa, em que Paulo queria pregar impetuosamente, e Deus freia essa impetuosidade de Paulo para formá-lo, ele utiliza de Barnabé como alguém que intervém nessa situação, como alguém que o prepara para essa situação e como alguém que o leva também para pregar. Inclusive avaliza Paulo Isso. perante os outros líderes da igreja naquele momento. No concílio, Paulo vai até Jerusalém para ser apresentado, e quem apresenta é o próprio Barnabé, porque Barnabé tinha autoridade perante todos aqueles que estavam na liderança da igreja. Isso é bem importante. Mas essa amizade é tão, assim, crucial para a vida do apóstolo Paulo, que Paulo e Barnabé eles levam algumas pessoas para uma outra viagem. Dentre elas,
uma pessoa chamada João Marcos. E esse dá um pau terrível. Porque João Marcos, na interpretação de Paulo, João Marcos não era capaz de fazer o que deveria ser feito. Na interpretação de Paulo, João Marcos seria um pica-fumo. Na interpretação de Barnabé, não. E o que acontece? Dividem o caminho. E de fato dividem o caminho. Vão um para cada lado. A história de Atos ela vai continuando, as igrejas vão sendo plantadas, o ministério de Paulo vai florescendo, Paulo encontra outras pessoas, Paulo encontra Silas, Paulo viaja com Lucas, Paulo encontra Tito, Timóteo, Priscila, Áquila, várias outras pessoas, vai a várias cidades, encontra as pessoas e vai florescendo isso que ele tinha experimentado com Barnabé, que ele tinha experimentado com João Marcos, que ele tinha experimentado e vai experimentando com outros. A coisa é tão maravilhosa quando a própria Escritura vai falar de amizade que você, às vezes, e eu também, nós pecamos ao dizer o seguinte: a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Abre em Tessalonicenses. Pode ser a primeira carta. Lê o versículo 1. Alguém lê em voz alta. Eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos essa carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. A vocês que estão unidos com Deus, o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Você vê que muitas vezes a gente fala que Paulo escreveu a carta de Tessalonicenses, e beleza, isso está certo. Talvez a maioria dos pensamentos na exegese seja de fato de Paulo. Mas o próprio Paulo, na sua escrita, ele coloca mais duas pessoas. A carta é escrita a 6 mãos, digamos assim. Paulo, Silas e Timóteo. Uma carta que se torna muito importante para as igrejas. Uma carta que se torna importante para você e para mim. Ela é fruto da amizade que Deus forja no coração de 3 homens. Paulo, Silas e Timóteo. Fala. Só que está errado aí, porque a gente só escreve com uma mão, né? Não dá para escrever com as duas. E provavelmente não foi nenhum dos 3 que escreveu. Foi um escriba que estava ouvindo e escrevendo. E tinha muito disso. O apóstolo Paulo ditando a carta e o cara ele ia escrevendo. Agora, o que acontece? Quando a gente olha para essas situações, a gente vê oportunidades do que a Bíblia fala que tenhamos como amigos. De quais situações? Porque enquanto dentro da secularização que eu já falei, dentro desse século, nós somos colocados diante de um tipo apenas de amigo possível. E normalmente a gente gosta de falar isso, né? Eu vou andar só com quem é parecido comigo. Eu vou andar com quem tem a mesma idade que eu, com quem anda no mesmo carro que eu, com quem torce para o mesmo time que eu, com quem tem o mesmo número de filho que eu. E várias dessas coisas. A Escritura Sagrada me mostra que, para além disso, existe uma outra dinâmica possível de amizade e talvez tão maior do que essa. Que é uma lógica tripla. E aí, abre o teu celular que eu vou te dar um desafio agora. E ele é muito importante. Alguns autores e alguns pastores aqui no Brasil têm perpetuado uma ideia que ela é ótima. Eu aprendi isso em algum dos encontros CEPAL da vida. Sabe esses encontros de liderança da CEPAL? E isso mudou talvez o jeito de eu lidar com as pessoas na igreja, com as amizades que eu tenho e de como desfrutar de discipulado nas amizades. Você precisa de pelo menos 3 pessoas com você. E também precisa ser essas 3 pessoas para alguém. Você precisa de um João Marcos. Você precisa ser um Timóteo ou um Tito. E você precisa de um Barnabé, nesse sentido. Vou explicar. Você precisa de alguém abaixo de você. Alguém para quem você vai apresentar o próprio evangelho, as doutrinas, vai compartilhar da tua experiência. Mas você precisa de um pária, que talvez esteja na mesma fase que você,
lutando as mesmas batalhas, caminhando para o mesmo lugar, tendo as mesmas dificuldades, mas você também precisa de um Barnabé. Alguém que seja um teu mestre, alguém que te passe experiência, alguém que você possa buscar conselhos, alguém que você possa se abrir e procurar experiência. Esses 3 níveis, alguém mais velho que você na fé, alguém mais experiente que você na fé, alguém que está no mesmo nível teu para você caminhar junto, compartilhar o teu coração, e alguém mais novo que você, para que você possa ensinar, são 3 níveis que aparecem na Escritura Sagrada. Todos esses exemplos e muitos outros exemplos no meio da Bíblia, você vai ver isso e vai verificar. E é extremamente importante isso. Então, anote aí e faça essa pergunta para você. Quem é hoje o meu João Marcos? Se você não tem ninguém, talvez seja uma boa hora para você começar a procurar uma pessoa assim. Quem é o meu Barnabé? Quem é a pessoa que é mais experiente que eu vou me aconselhar, procurar conhecimento, procurar me abrir? Quem são aqueles que estão no mesmo nível que eu, caminhando junto? Essas 3 pessoas, elas são importantes. Veja lá, vamos abrir em 1 Pedro 5:10. Porque esse é o finalzinho da carta de 1 Pedro, e é uma proposta interessante, e também um coração pastoral de Pedro para com os irmãos a quem ele endereça a carta. Olha só, e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então, o interesse aqui de Pedro, ao escrever aos seus irmãos, é o interesse de que eles sejam fortalecidos, firmados nesse sentido, aperfeiçoados, fortificados e fundamentados. Então, é um objetivo de desenvolvimento, não é um objetivo de aprisionamento, não é um objetivo de opressividade, de alguém mais velho que instrui, é um objetivo de vamos. Há mais para viver, há mais para fazer. E olha que ele não desvalida os sofrimentos, porque ele fala assim, aquele que nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo vai aperfeiçoar vocês. Então a lógica da Escritura Sagrada em relação à amizade, ela é uma lógica extremamente profunda e que nos dá uma percepção de que em vários momentos da nossa vida, sejam nas circunstâncias familiares, seja no trabalho, seja nos locais onde a gente está inserido, seja em outras circunstâncias como pessoas da igreja, pessoas dos clubes, pessoas de lugares que nós frequentamos, há uma possibilidade genuína e eficaz de um discipulado em todos os níveis. Veja outro texto importante, 2 Timóteo. E aqui é o apóstolo Paulo falando ao seu discípulo. Isso é bem importante. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Porque às vezes a gente olha assim, não, a minha relação com o meu mestre é uma relação distante. A minha relação com o meu mestre eu vejo no YouTube. Eu fico vendo as coisas que ele escreve, ou só leio livros. Esses são os meus discipuladores. Aí você só posta livro de gente que você nunca viu. Olha o que Paulo fala para Timóteo. 2 Timóteo 3:10. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, versículo 11, os meus sofrimentos e o que eu tive que enfrentar em Antioquia, Icônio, Listra, as perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O que o apóstolo Paulo faz é abrir o seu coração ao seu discípulo e falar, olha, você tem seguido de perto, você vê tudo que eu faço. Você vê como eu trato minha família, você vê como eu abro minha geladeira, você vê como eu ando de carro, você vê o que eu falo quando algo de ruim acontece. Isso, para além do discipulado, é de fato a proposta bíblica de uma verdadeira amizade. Então não há como um cristão se portar
a de fato ter amigos, sem ele estar envolvido numa situação de discipulado. Aí vem uma outra questão. Um autor, e esse aqui, talvez você já tenha ouvido falar das Crônicas de Nárnia, ou então o Cristianismo Puro e Simples, ou até desse livro em algum dos sermões que a gente prega por aí, Os Quatro Amores, de C.S. Lewis. C.S. Lewis ele foi professor, tanto em Cambridge quanto em Oxford. Ele foi alguém muito efusivo na área de literatura clássica e educação, principalmente, e se aventurou também a falar de teologia por aí, em círculos bem interessantes, como a própria universidade. Esse livro originalmente são palestras que ele deu em Cambridge, e cada capítulo elabora algo que o próprio C.S. Lewis chama de quatro amores. Ele divide a nossa capacidade de amar em 4 posições diferentes de acordo com algo de filosofia grega. Ele fala que nós, na nossa capacidade de doação e necessidade, na nossa troca, seja ela ajustada ou não, nós temos algumas situações. Quando eu estou entre os meus familiares, eu tenho esse amor que ele chama de storgê, que são as coisas corriqueiras da vida, o cotidiano. Eu amo meu cobertor porque é o cobertor que eu durmo todo dia. Eu amo a casa da minha avó, eu sinto-me confortável lá, porque é algo familiar para mim. A mesma coisa, lógico que em um outro aspecto, para com os nossos próprios familiares, a quem a gente tem uma afeição muito grande, que é diferente de outras afeições. Por exemplo, é diferente do eros, que é o amor erótico, é aquele amor de atração que você sente pela sua esposa. Aquele vislumbramento que você tem, aquela grande paixão que você se desenvolve, que é o eros. Para além desses dois, C.S. Lewis coloca como um dos amores o filéu, que é a amizade. A amizade desfrutada quando eu encontro alguém que talvez goste da mesma coisa que eu. Quando eu estou no meio do caminho e falo assim, nossa, você é corintiano também? Tamo lascada. Confia no Pai. Alguém quer fazer uma pesquisa para ver se a maioria aqui é corintiano ou não? Não, talvez não. Olha. Vai ter decepção. Vai ter muita decepção. Estamos falando de ter amigo, não de perder. Tá vendo? E a coisa interessante é que na amizade você também tem ambientes de desenvolvimento de amizades, e o C.S. Lewis ele fala muito sobre isso, que uma amizade ela vira muito forte quando 2 homens eles estão lutando a mesma batalha. Ele compara com as amizades forjadas em meio a guerras. Vocês já assistiram uma série, e aí fica a recomendação, uma série um pouco mais antiga, chamada Band of Brothers? Ainda não. Essa série é maravilhosa. Essa série é maravilhosa, uma série da HBO que ela retrata um pelotão. E retrata a cada episódio todos os dilemas que esse pelotão vai fazer e como cada um se importa de uma maneira para além daquilo que a gente está falando aqui, com o outro. A pessoa vira um irmão dele, o Brothers in Arms. Tom Hanks é o diretor e ele fez depois de fazer um outro filme fantástico, que é O Resgate do Soldado Ryan. Isso é muito bom. Que é fantástico também. Isso é top. E aí fica um negócio interessante, porque esses filmes de guerra e todas as grandes histórias de guerra envolvem muito relações de fidelidade um para com o outro. É aí que o C.S. Lewis ele vai elaborar o conceito da amizade. O conceito grande do lance é o seguinte, veja, a amizade ela é o menos biológico dos amores. E isso tem algumas partes muito interessantes. A amizade, ela não é como o eros. Você não sente atração pelo seu amigo, nesse sentido sexual. Ainda bem. Né? Aí já é outra torcida. Aí é outra coisa. Inclusive, a confusão entre o filéu e o eros, hoje, talvez seja de fato a origem da confusão que nós temos de identidade de gênero, homossexualidade, etc. Inclusive, é importante que nós eduquemos os nossos filhos numa boa teologia, concepção do que é a amizade. Porque hoje,
qualquer coisa que se torna muito afetiva, ela já é erotizada. E o filéu não tem nada a ver com o eros. São outros parâmetros. E o filéu também não tem nada ou pouco a ver com o estorgê. São outros parâmetros. Porque você não precisa de um amigo para viver. O filéu não te faz sobreviver melhor. Você não precisa dele. Você pode viver muito bem. Tanto que tem muitas pessoas que vivem bem sem amigos. Pessoas mais tímidas, talvez as pessoas que se isolam, elas vão pagar as contas, talvez ela vai trabalhar, talvez até ela vai ter uma família. Só que, na concepção do Lewis, é o filéu que, embora não seja necessário, e talvez ele seja o menos biológico dos amores, o filéu é o que dá satisfação e prazer e mais sentido à existência. É o que embeleza toda essa existência. É o filéu que, quando eu tenho um eros e eu desenvolvo, para além do eros, o filéu com a minha esposa, eu desfruto de um casamento extremamente fiel um para com o outro e maravilhoso, lutando as mesmas batalhas. É o filéu que, desenvolvido juntamente com o estorgê, faz uma família permanecer unida e propagar isso para várias gerações. E é o filéu que, debaixo da instrução perfeita, boa e agradável da palavra de Deus, consegue fazer com que nós propagássemos aquilo que nos foi confiado. Porque o próprio Senhor Jesus, num trecho magnífico e belo, que vem desde João capítulo 13, vai seguindo até a sua oração em João capítulo 17, Jesus começa uma grande argumentação para com os seus discípulos que envolve amizade. Porque Jesus, durante a ceia, ele fala assim: vocês vão ser reconhecidos como cristãos, como os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ele começa assim. E aí ele vai, João capítulo 14, ele fala assim: olha, para onde eu vou vocês não vão poder ir, mas eu estou indo e eu vou preparar um lugar para vocês. E para além disso, Jesus fala o seguinte: eu estou deixando com vocês um outro amigo, um outro conselheiro, um outro consolador. Esse é o Espírito Santo que ele sopra e ele manda para nós e nos dá como grande dádiva dele. E ao mesmo tempo, João capítulo 15, Jesus fala assim: olha, aquele que é servo, ele não sabe o que o Senhor faz. Contudo, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. E de fato não há amor maior que esse, do que alguém que dá a vida pelos seus amigos. Olha a potência desse discurso. Você quer saber mais sobre a potência desse discurso? Termina João. João escreve o seguinte: olha, Jesus fez muito mais coisas. A gente não dá conta de escrever tudo que Jesus fez, tudo que ele ensinou. Você termina João e você observa o que acontece depois. Leia Atos dos Apóstolos. Leia como a amizade desenvolvida por Cristo com os seus discípulos potencializou os seus próprios discípulos a também propagarem essa teologia de amizade e fazerem amigos e mais amigos, ao ponto de alguns teólogos falarem que o reino de Deus é um reino de amigos. Isso é uma frase que ficou muito famosa de 2012 para frente. Em várias conferências tem sido falado e propagado, e muitas vezes a gente fala por aqui. A potência do cristianismo, a sua capacidade de ser extremamente resiliente, de perseverar diante as 7 grandes perseguições do Império Romano, de se preservar para além de diásporas, para além de movimentos culturais, para além de transformações sociais, de civilizações que se desenvolvem, que simplesmente ruem e caem, o cristianismo permaneceu. E por quê? Porque o cristianismo faz com que você e eu desenvolvamos amizades verdadeiras. E amizades verdadeiras que constroem algo, que propagam algo, e não algo meramente passageiro, mas que constroem e propagam eternidade. E quando nós desfrutamos
de um caminho, e o C.S. Lewis ele compara isso. Ele fala o seguinte, o amor erótico, ele coloca os dois amantes um de frente para o outro. Um de cara para o outro. Não é à toa que você vai jantar com a tua esposa, você não senta do lado. Você senta na frente. Isso aí. Não é? Tem uns que são meio esquisitos. Agora, dois amigos eles andam ombro a ombro, porque eles estão indo para a mesma direção. A direção que eu e você vamos, isso seria muito bonito se a gente tivesse numa palestra motivacional. Seria maravilhoso. Você vai ver vários coaches, talvez por aí, falando isso. Ah, amizade, sei que lá. Só que o que se vende sobre amizade não tem valor eterno. É um caminho que você está indo para conquistar o teu cliente, para fazer network, para conseguir mais dinheiro, para construir uma empresa, para empreender, etc. Legal, nossa, super massa. Só que isso não tem valor eterno. A amizade que um cristão desenvolve ombro a ombro com o outro, ela é um caminho rumo à eternidade. É uma amizade perpétua. E aí fica a grande sacada do C.S. Lewis, talvez em um outro livro chamado Peso de Glória. Ele fala o seguinte, se eu vivesse 70, 80, 90 anos, eu teria alguns grandes objetivos. Se eu fosse viver 90 anos, eu teria algumas metas, faria algumas coisas, colocaria algumas prioridades na mesa para que eu perseguisse. Só que tem um problema. C.S. Lewis fala assim, eu sou eterno. E isso muda todas as prioridades. Isso transforma o como eu vou encarar todas as outras coisas. Então, olhando para o nosso começo, por que muitas vezes nós fazemos amigos? Para eu ter segurança, para eu ter satisfação, para eu ter alguma ou relativa senso de sentido, de propósito, de pertencimento. Isso tem uma certa validade. Agora, debaixo da eternidade em Deus, eu faço amigos porque Deus nos colocou numa família. Eu faço amigos porque Deus se fez carne e fez com que eu e você compreendêssemos mais sobre um Senhor soberano que saiu da sua posição, ocupou a nossa e, para além de todas as coisas, nos chamou de amigos. Estendeu uma mesa para a gente. Tem um cara do século XIII, um monge católico, ia para uma das abadias ali na Inglaterra. Inglaterra? Talvez. Ele chama Ricardo de São Vítor. Agora não lembro se é Inglaterra ou Espanha. Mas ele entrava todos os dias e meditava, e meditava, e meditava, e meditava em uma das imagens que tinham ali, explicando a Trindade. Sabe aqueles desenhos que explicam a Trindade, aqueles símbolos de Trindade medieval, etc. E ele observava aquilo lá e ficava olhando, ficava pensando. E ele fazia algumas perguntas. Eu quero que você pense um pouquinho nisso. Por que Deus é 3 e não 1? Por que Deus é 3 e não 2? Bom, por que Deus é 3 e não 1? Ele enviou o Filho, e aí você tem algumas justificativas teológicas, na Bíblia você encontra isso, mas por que Deus é 3 e não 2? Na argumentação de Ricardo de São Vítor, Deus é 3 pessoas. Porque se ele fosse 2 pessoas, a sua amizade contaria para nós que ela ficaria em si mesma. 2 amigos em si mesmo, quando são muito amigos e não compartilham dessa amizade, não mostram para além disso, a amizade não se multiplica. Agora, o próprio Deus se decidiu apresentar-se a nós em 3 pessoas, justamente para contar uma grande história que versa sobre a multiplicação de pães. A amizade verdadeiramente cristã, quanto mais eu divido, mais eu tenho. Quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. É a mesma lógica da multiplicação de pães. Quanto mais Cristo multiplicava os pães, mais pães havia. Quanto mais ele compartilhava, mais havia pão. A amizade é isso. Debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quanto mais eu me dou em amizade, mais eu desfruto de amizade.
C.S. Lewis tem uma outra forma de explicar isso. Ele fala o seguinte, são 3 amigos. Ele era muito amigo de um cara chamado J.R.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. E muito amigo de um outro chamado Charles Williams, que também era um escritor e professor. E ele fala assim, quando Charles Williams morreu, não foi só Charles Williams que foi embora, mas foi uma parte de mim e uma parte de Tolkien também. Porque quando nós 3 estávamos juntos, eu conhecia algo do Tolkien que não era possível de se ver se não estivéssemos com o Charles Williams. Há algo teu que é demonstrado para os outros quando mais gente entra na jogada. Há algo meu que é mais demonstrado aos outros quando eu compartilho de mais amizade. Então nós somos incentivados, pela própria lógica da Escritura Sagrada, a compartilharmos uns dos outros e de nós mesmos cada vez mais. Nós sabemos que talvez seja impossível você ser sempre melhor amigo de todo mundo. Mas sabemos que no ambiente da família da fé, eu e você podemos confiar plenamente uns nos outros, a compartilharmos e nos doarmos, para que tanto mais de nós seja demonstrado, até para o nosso próprio conhecimento, quanto também mais de nós abençoe o próximo. Isso é uma lógica maravilhosa. E ao mesmo tempo, nós também temos a oportunidade de vários círculos de amizade, e entender e compreender isso. Eu sei que a gente falou da diferenciação entre colegas e amigos, que é uma diferenciação que a gente faz, e beleza. Só que veja como Cristo Jesus realizou isso. Ao longo dos evangelhos é tido que Cristo Jesus teve cerca de 120 seguidores próximos. Pessoas que estavam ali acompanhando. Desses 120, ele escolheu 12. E desses 12, ele tinha 3 que caminhavam junto. Pedro, Tiago e João. 3 que ele chamava mais para perto. 3 que ele talvez passava mais tempo. 3 que talvez ele desfrutasse de maior intimidade. Mas que esses 3 também, se você olhar para a história de Pedro, para a história de Tiago, para a história de João, você vai ver 3 mártires do Evangelho, que deram a sua vida e que não fizeram da amizade com Cristo Jesus algo que iria empoderá-los para oprimir outros ou para distanciar outros, mas na verdade e de fato algo que potencializou a igreja durante os primeiros séculos. Senão a gente não estava onde a gente está hoje. Então veja, mesmo essa lógica de eu escolher amizades que eu vou ter mais intimidade e amizades que eu vou ter menos intimidades, elas também estão debaixo da boa instrução do Evangelho e também estão debaixo daquilo que o próprio Jesus fez. Então lembra da tarefa. Você tem 3 tipos de pessoa que você precisa ter no seu radar. E ao mesmo tempo, talvez tenham outras pessoas que estão fora desse círculo. De pessoas que vão ser alguém que você vai ensinar, ou pessoas que você vai caminhar junto, ter as mesmas batalhas, ou pessoas que você vai se aconselhar com. São mestres que você tem, que irão ouvir você e talvez dar algum caminho para você debaixo da Escritura Sagrada. Mas talvez tenham várias outras pessoas que você conhece nesses círculos. No teu prédio, no teu condomínio, no teu futebol, no teu trabalho e tal, que não conseguem desfrutar de uma verdadeira amizade. Que talvez estão com concepções levianas do que é ser amigo e que talvez precisam de um amigo. Esse é o primeiro passo para apresentar o Evangelho para alguém. Estava conversando com uma pessoa da igreja essa semana e há alguns meses ele percebeu no trabalho dele que um colega de trabalho, que ele já estava há 3 anos trabalhando, estava com um momento de depressão terrível. Muitas inseguranças, etc. Porque tanto essa pessoa quanto o outro, esse amigo dele, são muito tímidos. Ele não conseguia falar. Só que ele percebeu. Ele está com depressão, ele está passando muita dificuldade e tudo mais. E essa pessoa aqui da igreja, falou isso, eu preciso fazer alguma coisa. E ficou se culpando e tal. A minha fala foi o seguinte, cara, não se culpa, só se movimenta. Uma vez que você já sabe
Então agora talvez aprove o Senhor, em sua providência divina, que você soubesse agora para que você consiga compartilhar com Ele isso. E talvez compartilhando também as suas próprias inseguranças, você tenha a capacidade e também o discernimento necessário de apresentar o próprio Evangelho. Porque eu vou falar uma coisa que é certa. Este mundo é um grande deserto espiritual. As pessoas estão perdidas em suas próprias religiões. E mesmo aqueles que falam que não têm religião nenhuma, mesmo esses, talvez estão criando religiões próprias para si mesmos. A própria religião do eu, né? É a religião do eu, o mundo do self, etc. Todos estão desesperadamente procurando por segurança, satisfação, sentido e propósito. Uma amizade verdadeira, e aí eu e você como cristãos sabemos o que isso significa. Sabemos o que significa. Amizades verdadeiras, elas estão sendo procuradas aos berros pela sociedade. Aos berros. As pessoas estão desesperadas por isso. As pessoas estão tão desesperadas por isso que elas procuram qualquer coisa. Qualquer tipo que lhe dê alguma coisa nisso. Até falsidades, até lugares de pertencimento ridículos. Eu comecei a ler um livro hoje, de uma socióloga, que o livro chama Ritos Estranhos. E ela elabora como de 2020 para cá, algumas casas de prostituição, seja em Nova York, seja em Londres, seja em outras grandes megalópolis, que antes eram casas eróticas, de striptease, etc., viraram casas de encenação com algum teor sexual, mas um pouco menos do que antes, que as pessoas gastam talvez um ticket de $100 ou mais para terem uma experiência que simule algum tipo de pertencimento. Que lhes dê um papel e ela se veste de alguma coisa, ou então representa algumas falas, ou então tem algumas sensações, e as pessoas continuam a vir e a frequentar isso, não uma, não duas, não três, mas 100, 200, 300 vezes, ou então todos os dias da semana. As pessoas, elas estão desesperadamente clamando por bons amigos. Você sabe disso e sabe muito bem. E sabe por quê? Porque você também está clamando desesperadamente por bons amigos. Tem um hino antigo, o pastor Carlos vai saber qual é, que é: quão bondoso amigo é Cristo. Revelou-nos o seu amor. Engraçado que esse hino, embora fale isso, quão bondoso amigo é Cristo, ele é um hino, sabe sobre o quê? Oração. Basta ir ao Senhor em oração. Então que a nossa reflexão hoje sobre a amizade em diversos níveis, eu talvez fiz a sua cabeça pensar em um monte de caixinhas, que ela seja pautada em: debaixo de oração no nosso mestre, nós percebemos e continuamente discernirmos pessoas que precisam de bons amigos. Porque afinal de contas você e eu também precisamos de bons amigos. E o nosso maior amigo, o bondoso amigo de fato, já nos deu tudo o que nos é necessário para um desenvolvimento de uma vida em virtude, em santidade, e nos falou: olha, se vocês amarem uns aos outros, vocês vão ser reconhecidos como os meus discípulos, como os meus amigos. Vamos orar? Senhor Deus, os desafios são grandes e nós sabemos que o nosso coração clama por verdadeiras amizades, para além das situações comerciais e protocolares, Pai. Nos faça ter discernimento diante de todas as situações de vida, nos faça entender com uma boa amizade de fato demonstra o Teu Evangelho, nos faça viver a cultivarmos e propagarmos essa cultura de amigos. Cuida de nós,
em cada uma das nossas angústias, em cada um dos nossos desafios. Mas também, Deus, continua cuidando e nos abençoando em cada um desses momentos grandiosos que temos para desfrutar de boas amizades, como essa noite, como tantos outros encontros que temos. Continua cuidando de nós e nos movimenta de acordo com o Teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Posso fazer uma Faça. pergunta?